Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem cobrando reiteradamente para que os países aliados da Ucrânia, a OTAN como um todo, tirem as restrições em relação ao uso do seu equipamento contra o território russo, e isso tem deixado o Kremlin e o Vladimir Putin, em especial, bem preocupado. Putin está bem preocupado com a ideia de que a OTAN possa liberar o uso do seu equipamento sem restrições contra o território russo. Isso é fato, tanto que ele mesmo admitiu. O próprio Putin veio ali a público fazer ameaças e disse que se a OTAN liberar o uso do seu equipamento ilimitadamente contra o território russo, a OTAN estaria automaticamente em guerra direta contra a Rússia. Todo mundo acompanhou esse momento. Acontece que, mesmo que o Zelensky diga que isso vai mudar e muito o rumo da guerra, o rumo das ações das tropas ucranianas e também as ações dos russos na Ucrânia, temos alguns pontos aí que nós temos que conversar, porque não é bem assim. Não é que uma ação dessa seria milagrosa, né? Embora o Putin esteja realmente muito preocupado, porque me parece que o Putin está também perdido, né? Parece que o Putin tem hora que ele dá sinais de que ele quer que a coisa escale, que ele quer que outros países se envolvam. A exemplo de quando ele faz as provocações ali em Lviv, que é muito próximo da Polônia, sabendo que a Polônia é país da OTAN, faz a Polônia ter que levar jatos até a fronteira. Então tem horas que parece que ele quer, que ele vai de propósito provocando, mas tem horas que parece que ele não quer que a coisa escale e quer que fique somente na Ucrânia. Deixa eu só pedir para você, antes da gente prosseguir com o nosso raciocínio, perdão, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal e todo aquele nosso combinado, né, que não sai caro, mas que ajude muito a continuação do nosso trabalho, né? Tá. Feito aí o nosso combinado, acontece que, por exemplo, os Storm Shadow, os mísseis britânicos, né, os mísseis de médio e longo alcance do Reino Unido, eles têm a capacidade, eles podem atingir um alvo a cerca de mais ou menos até 300 quilômetros, 200 e pouquinho, 260 e pouquinho, quase 300 quilômetros de distância, o Storm Shadow consegue ali atingir um alvo, né? Então, para os ucranianos seria muito mais fácil para lançar ataques Rússia a fundo, Rússia adentro. O fato é que isso não vai mudar, não vai ser uma ação milagrosa como o Zelensky está propagando. Temos que ser aqui realistas, né? A Ucrânia nem tem quantidade assim suficiente, uma quantidade absurda de Storm Shadows para bombardear todos os pontos críticos na Rússia e fazer o exército russo ficar de joelhos e ter que recuar e ficar somente na defesa. Eles não têm essa capacidade, nem somando todos os mísseis, os Atacams, eles não têm. Os americanos, os mísseis britânicos que estão nas mãos dos ucranianos não são suficientes para fazer um milagre. Ajudará e muito se eles tirarem as restrições, porém não vai fazer milagre. O que acontece aqui é que o Zelensky vende como se fosse realmente uma ação milagrosa. Não é bem assim, né? Mesmo que as restrições sejam retiradas, o Zelensky vai conseguir fazer a Rússia sangrar um pouco mais. Isso é bem verdade, mas pode ser que a coisa somente piore, pode ser que sirva somente para uma escalada de fato das coisas, já que a Ucrânia aliás, a Ucrânia já consegue atingir a capital da Rússia, né? Vira e mexe, sobrevoam drones ucranianos ali parando aeroportos e tudo mais, enfim. Então ele já tem essa capacidade. Com o míssil de médio a longo alcance aí liberado para o uso do exército ucraniano, eles atacariam com mais frequência Moscou, por exemplo, São Petersburgo, grandes capitais, o que poderia sim resultar em uma escalada, e não necessariamente uma escalada que traria grandes benefícios para a Ucrânia. Então não é uma ação milagrosa, não é um game changing por completo ali, a liberação do uso do equipamento da OTAN, muito embora seja assim importante para o exército ucraniano, mas não é
esse milagre todo que o Zelensky está vendendo. Temos que ter aqui os pés no chão, independente de sentimento, enfim. Mas, por outro lado, o Putin demonstra preocupação. O Putin demonstra que não quer que isso aconteça. Parece que é por conta da fragilidade da defesa russa que ficou escancarada nesse 1 mês e pouquinho de presença dos ucranianos na Rússia. Isso é um fato. Me parece que a preocupação do Putin nem se dá por conta de medo de realmente um avanço absurdo do exército ucraniano, e sim por conta de que vai ficando cada vez mais exposta à fraqueza, à fragilidade do exército do Putin. E se os ucranianos conseguissem usar esse equipamento mais forte, mais poderoso, aí sim que eles fariam a Rússia sangrar de vez e mostrar para todo mundo que não era nada daquilo que o Putin vendia na propaganda em relação ao exército russo. Estou falando, nada daquilo que ele vendia de fato corresponde com a realidade. Então me parece que é mais nesse quesito que o Putin está tão revoltado, que ele realmente está. Ele veio ele mesmo pessoalmente, não mandou o Peskov, não mandou ninguém, foi ele mesmo que veio ali dizer que a OTAN entraria em guerra direta com a Rússia se tirasse as restrições. Não é uma ação milagrosa, não vai trazer a vitória imediatamente para a Ucrânia. Me parece que vai mais a questão da narrativa, da propaganda do Putin, do que de fato perder ali território ou algum ganho que ele já tenha na Ucrânia. Mas o Zelensky vende como que isso mudaria tudo, né? Na verdade, o Zelensky não é que ele está errado, ele tem que trazer o peixe e a sardinha para o seu lado mesmo. Ele tem que tentar o máximo trazer a OTAN para o lado da Ucrânia. Agora, madrugada passada, a Rússia lançou novamente ataques em massa, e quase 100 drones lançados por toda a Ucrânia. O exército ucraniano, a força aérea ucraniana teve que trabalhar, e trabalhar muito. Então, realmente o Zelensky faz a parte dele, puxa aí a sardinha para o lado ucraniano, será de extrema importância, mas não salvará de fato, né? A exemplo, eu vou dar um último exemplo aqui prático para a gente se encontrar. O Zelensky pedia tanto os MiGs, né? Help Ukraine to close the sky. Lembram disso? Ajude a Ucrânia a fechar os céus. Enfim, de tudo que é forma, equipamento aí, sistema de defesa antiaérea, os jatos. Os ucranianos receberam os jatos. É de extrema importância, de extrema eficácia, mas não fechou os céus por completo. Não mudou a situação da Ucrânia e não salvou, não mudou o jogo por completo a chegada dos jatos, dos F-16 na Ucrânia. Então, e o Zelensky falava que era uma mudança absurda, que mudaria tudo. Não foi. Então sempre tem pontos em relação à fala dos presidentes. Aqui no caso do Zelensky tem a questão estratégica, mas também tem que ter a extração, a questão ali narrativa, né? A questão ali de impor uma situação que não é boa para o outro lado, embora não seja verdade, né? Então o Zelensky vendeu que essa chegada dos jatos salvaria e fecharia os céus ucranianos. Não aconteceu. Ataques continuam sendo lançados em massa contra a Ucrânia. É bem verdade que eles abatem muito mais agora também. Isso é fato. De 76 drones, 72 foram abatidos, lembrando, segundo o lado ucraniano, segundo o Ministério da Defesa ucraniano. 76 drones de ontem, que foram lançados ontem, na madrugada, 72 foram abatidos. Um aproveitamento absurdo. Não dá para ter certeza, pois falta falar informação de apenas um lado. Mas é de extrema importância. Então, a retirada das restrições, mas não mudaria por completo, não entraria a vitória, tá? Enfim, vou ficar por aqui, só queria trazer esse raciocínio com vocês, porque eu vejo que é muita propaganda, né? Embora todo mundo queira um avanço rápido da Ucrânia, mas pé no chão é sempre bom, né? Tá, obrigado quem ficou até o final, obrigado quem já deixou o like, confirmou a inscrição nesse canal. Tamo junto, valeu!